Informação, política, debate, entrevistas. Começa agora pela Rádio Nossa FM, o programa Sentido Horário, com a apresentação do jornalista Xislac Júnior. Boa tarde, presidente, Prudente, região. Aqui é o jornalista Xislac Júnior com o programa Sentido Horário, que é transmitido pela Rádio Nossa FM 104.9. Você também pode nos ouvir pelo celular usando o aplicativo Rádiosnet. Curta a nossa página no Facebook, Portal Sentido Horário. Acesse o nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações, programa Sentido Horário, comente e compartilhe as nossas lives, anuncie conosco, mande a sua sugestão, pauta pelo WhatsApp 99712-5137. E aqui não tem fake, aqui é só news no programa Sentido Horário. Hoje é dia 23/4, aqui uma quarta-feira aqui no nosso programa, e a gente tem datas especiais aqui também. Para quem não sabe, hoje é dia de São Jorge, Dia Mundial do Escoteiro, Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor e Dia Nacional da Educação de Surdos, né? E hoje a gente vai estar falando aqui também com as filhas de Jó. A gente vai estar falando com a Camila Araújo, que ela é rainha aqui do capítulo Betel Séries 28 aqui, de Presidente Prudente. E antes de começar, a gente faz uma frase de reflexão aqui. Quem não tem luz própria jamais ficará na escuridão. E a gente tem também aqui uma piadinha aqui só para descontrair. A gente fala que seria legal aqui quando a justiça era cega e não careca, né? Então a gente tem uma fase diferente. Mas hoje a gente vai estar falando então aqui com a Camila Araújo, e eu queria que ela desse o seu boa tarde aqui para os nossos ouvintes e também os nossos telespectadores, que são as pessoas que estão nos ouvindo aqui pelo YouTube. Então, com vocês aqui a Camila Araújo, para ela dar o seu boa tarde a todos. Por gentileza, Camila. Boa tarde, gente. Tudo bem? Então, tá joia. E também aqui para Ana Júlia. Pode falar, Ana? Boa tarde, gente. Então, tá joia aqui. E uma coisa, a gente tem aqui a Camila Araújo, ela é a rainha aqui do capítulo aqui, e a Ana Júlia é a segunda princesa. Mas vamos lá, eu vou começar aqui pela Camila, e eu quero saber, o pessoal quer te conhecer aqui, quer saber quem que é a Camila Araújo, e a gente quer saber se é casado, se está na pista, como é que é? Fala um pouquinho pra gente quem que é a Camila Araújo. Tô solteira. Mas eu sou a Camila, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de Direito, faço na Toledo, e atualmente eu sou a atual memorada rainha do Betel 28 Séries. Então tá. E fala um pouquinho de você, Ana Júlia. Boa tarde, meu nome é Ana Júlia, tenho 16 anos, eu estou no terceiro ano do ensino médio e sou a atual segunda princesa do Betel 28 Séries. Então tá, Joia. Uma coisa, eu vou perguntar aqui para a rainha, no caso a Camila Araújo, o que são as filhas de Jó, e explica para a gente já a sua função, o que é uma rainha da filha de Jó. Explica para a gente mais ou menos como é que funciona essa entidade. Bom, a Filhas de Jó é uma organização internacional, ela tem 5 países, não lembro exatamente qual, acho que é Filipinas, Austrália, Brasil, Estados Unidos, e é uma organização que é composta por jovens mulheres de 10 a 20 anos, e ela busca sempre o desenvolvimento das meninas e também vários princípios como votações e desenvolvimento também do caráter. O principal objetivo da Nova Rainha é estar à frente de tudo, né? E ela também ser sempre imparcial com suas irmãs, tratando todas iguais.
e comandar e organizar tudo que a gente faz, todas as nossas atividades, ajudar todas as minhas irmãs e deixar tudo em ordem, basicamente. Correto. Mas quem que eram as filhas de Jó? Bom, a nossa ordem ela é baseada no livro de Jó, né, na Bíblia, em específico o versículo 42. E as filhas de Jó, como a própria Bíblia fala, é a Puc e a Gemina. E elas, o versículo 42 de Jó fala que elas eram as mulheres mais justas em toda a terra. E é exatamente isso que a gente busca. Sempre ser justa, sempre procurando o melhor da gente. Basicamente é isso. Correto. Eu queria saber aqui, só para a gente entender melhor, quem que pode ser, como é que você diz? Quem que são moças a partir de que idade? Classificação tem as mais pequenininhas, tem já, vamos dizer, as intermediárias, de que idade a que idade? Como é que funciona? Bom, as filhas de Jó, para vocês verem, você tem que estar entre a classe de 10 a 20 anos. Você tem que acreditar em Deus, não importa a sua religião, mas você tem que crer em Deus. E não é preciso você ter algum batismo maçônico, né? Nesse caso, a gente faz todo um processo de alinhamento. Mas qualquer menina que esteja nessa idade, nessa faixa etária, que tenha interesse em ser filha de Jó, elas podem. E se for uma menina mais nova, a gente tem as abelhinhas, que são meninas mais novas, né, tipo de 5 a 9 anos, que ainda não podem ser filhas de Jó, e elas são abelhinhas que também fazem atividades e participam um pouco das nossas reuniões. Correto. Eu vou pegar aqui um pouquinho a Ana Júlia. Explica para a gente, Ana, o que a segunda princesa faz, quais que são as atribuições, né? E fala um pouquinho o que as filhas de Jó, por exemplo, vocês se reúnem de quando a quando, o que é feito de atividade, como é que vocês trabalham? Bom, as filhas de Jó, né? Eu sou a segunda princesa. Basicamente, o trabalho da segunda princesa, assim como o trabalho do resto da linha, é auxiliar a honorável rainha no cumprimento dos trabalhos dela. E é basicamente isso. A gente se reúne de 1 a cada 15 dias, no sábado. Geralmente é o primeiro e terceiro do sábado do mês. E a gente se reúne para falar sobre as coisas que a gente tem planejado para a gestão. Que são as filantropias, né, que são as boas ações que a gente faz, e é basicamente isso. Correto. Eu queria aproveitar, recentemente, vocês tiveram 2 atividades. Uma foi uma pizza que foi vendida aí eu queria saber para quem foi beneficiado nessa questão da pizza, e vocês tiveram também uma ação recente a respeito da Páscoa, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é que funcionou essas ações. Pode ser a Camila? Bom, a gente fez uma vez de pizzas e era para aquela fundo do nosso próprio hotel. E a gente sempre faz também outras atividades, como a gente também fez a colheita de alimentos para doar para uma escola e também produtos de higiene para doar para uma escola com asilo, um asilo. E também uma doação de livros escritos por mulheres para ser doado para uma escola. Isso aconteceu de um mês. E daí a gente também teve uma semana de Páscoa, que é uma data muito importante, que como a gente é uma ordem que ela é baseada no livro de Jó, na Bíblia, e a gente também é baseada no ensinamento de Deus. É uma data muito importante para a gente, e daí a gente realizou uma cerimônia, falou um pouquinho sobre a história da Páscoa, teve a participação de todas as casinhas do nosso hotel e foi aberta ao público. Tá. E uma coisa, eu queria perguntar, que eu vi lá que tem umas meninas aí que é das abelhinhas, né? Eu queria saber como é que funciona essa questão das menininhas aí, até que idade que faixa etária de idade que elas participam, e depois ela vai passando, como é que seria, vamos dizer, as nomenclaturas
das filhas de Jó aí por idade? Bom, as filhas de Jó, a gente não tem muita tipo, divisão em questão à idade. As abelhinhas, elas são meninas que elas ainda não têm 10 anos, que elas não podem ser filhas de Jó, mas elas têm interesse em se inserir nesse mundinho nosso. Então, a gente tem as abelhinhas, que são meninas mais novas, que alguns dias serão filhas de Jó, basicamente elas não podem por conta da idade. E daí, basicamente, elas têm atividade uma vez por mês, e também elas participam um pouco da nossa reunião. Também todos os microeventos que a gente faz por fora, elas também participam. As abelhinhas é uma coisa nova no nosso Betel. Ela não tem nenhum ano, e a gente agora está com 5 abelhinhas, e a gente tem a Isa, que é a apicultora, que é a pessoa que fica responsável por ela, que seria a honorável rainha das abelhinhas, basicamente. Aí depois, na universidade, depois dos 10 anos, elas viraram filhas de Jó, que daí vai dos 10 ao 20. E aí depois dos 20 anos, você vira membro de qualidade, que basicamente você seria a tia. E não tem muita função, além de você estar sempre lá auxiliando as meninas. Correto. Então aqui a gente faz uma brincadeira aqui também, né? A gente quer saber, para a menina ser iniciada, ela está participando lá, a gente já comentou aqui, mas você falou que não precisa ter vínculo com alguém que é maçom, no caso. Aí a gente faz uma brincadeira aqui, precisa tomar sangue de bode, como é que é esse negócio? Explica um pouquinho mais como é que as atividades e atribuições aí. Então, as filhas de Jó, as nossas atividades, a gente tem reunião, onde a gente basicamente discute quais que são os nossos objetivos para a função, a gente discute se a gente vai realizar filantropias, quais são as nossas ações, quais que são também os projetos da gestão. A gente, além do nosso Betel Prudente, a gente tem toda uma organização por fora. Então, a gente também faz projetos com os betéis de outros estados, de outras cidades, e então tem todas essas entidades por dentro, além das nossas reuniões, que são a cada 15 dias, aos sábados, a gente também tem as nossas filantropias, que a gente vai em escolas, em asilos, em igrejas também, em vários lugares que precisam de ajuda para a gente prestar a nossa ajuda e também para a gente chegar uma realidade diferente da nossa. E também a gente tem toda a gestão, a realização de um culto religioso que busca a gente conhecer outras religiões. E basicamente é isso, as atribuições. Fora também a parte de lazer, né? Que a gente faz também coisas em chácara para a gente se divertir, para também aumentar o laço dentro das religiões. Então tá. Bem, eu queria perguntar aqui para Ana aqui, vocês tiveram uma cerimônia aqui da Páscoa, e teve uma formação que foi um formato de uma cruz, aí vocês recitaram lá textos bíblicos. Para quem assistiu, até parece um culto religioso, viu, gente? Quem olha assim acha que... E tem as reuniões abertas e tem reuniões fechadas, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho de como é que foi essa questão qual que era a mensagem que vocês estavam levando, a formação da cruz, um pouquinho, vocês estavam com coroas, depois tiravam as coroas. Então, fala um pouquinho dessa simbologia, o que significava. Teve uma hora lá que tem uma cruz que vocês colocavam lá umas rosas, lá umas flores, depois colocava, lia textos da Bíblia. Então, explica um pouquinho para a gente, só para a gente ter uma ideia de como é que foi essa mensagem aí. Bom, a formação da cruz, ela é uma cerimônia que a gente faz praticamente todo final da nossa reunião. Eu acho que é uma coisa mais para se aproximar de Deus. Na cerimônia de Páscoa, a gente fez para isso, né? Porque a cerimônia de Páscoa ela é destinada, voltada para isso, para se aproximar de Deus. Mas a retirada da coroa, a retirada das capas, porque elas representam uma coisa na formação da cruz, que é até mesmo a minha fala, que as capas representam o sangue que fluiu das mãos de Jesus enquanto ele era pregado, e a coroa
na verdade, não representa muita coisa, não, mas a gente tira por sinal de verdade mesmo. Então, a gente retira, coloca nos pés da cruz que a gente tem, e as meninas vão colocando uma florzinha a cada fala que elas representam. Tem uma menina que coloca uma coroa de espinhos, que foi colocada em Jesus, e a capelã depois vem com a coroa de flores, que é para substituir a coroa de espinhos. Correto. E nessa mensagem, é o que eu falei, gente, quem olha assim, acha que é um culto religioso, mas no caso, a gente queria saber um pouquinho sobre essa questão de conhecer outras religiões, como vocês citaram, que o pessoal participa. Então, assim, eu percebi, pelo menos, que tem bastante significado religioso, assim, então tem bastante coisa que vocês fazem lá, que é bem, assim, bíblico, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais dessa formação aí de vocês. Pode ser aí com a Ana? Então, vamos lá. Como a Camila disse, para você entrar na ordem, você tem que crer em Deus. E o culto religioso é para a gente não se fixar, eu acho, na ideia de ser uma religião, as filhas de Jó. Então, a gente quer conhecer as outras religiões, até as religiões das meninas, porque lá dentro não são todas católicas ou evangélicas, tem outras meninas que acreditam em outras coisas e seguem outras religiões. Então, é mais para a gente ampliar esse repertório de religião mesmo. Então, não ficar pregada naquilo que a gente acha que é o certo. E é isso. Então, tá. E uma coisa, falando de filhas de Jó, vocês citaram aí o nome das filhas de Jó, que eram as moças mais... Segundo a Bíblia, eram as moças também bonitas, formosas, eram as moças as mais justas também que tinha na época, né? E dessa questão aí, tem essa formação. Mas por que filhas de Jó? Fala assim, filhas de Jó, a pessoa fica meio, tipo, por que dessa questão? Pode ser aí com a Camila? Pode. Vamos lá. Bom, a nossa fundadora, a Ethel de Vick, ela queria muito criar uma ordem para mulheres, para saber onde identificar as meninas dentro também desse espaço paramaçônico. E ela criou a ordem e ela basicamente baseou a nossa ordem no livro de Jó. E ela depois baseou nas filhas de Jó, em específico é o versículo 42, que a gente já comentou antes. Então, a nome tem mais por conta dessa parte mesmo, que a fundadora nossa, que é a Ethel, que ela se baseou no livro de Jó e eram pessoas que ela queria fazer dessa ordem, era a mensagem que ela também queria trazer, basicamente. Correto. E vocês têm aqui a primeira princesa que não pôde vir aqui, que é a Maria Clara Galvão, né? E vocês têm também outras entidades só que aí são meninos, que é a Ordem Demolei, né? Que inclusive eles estavam presentes lá no evento de vocês. E vocês trabalham assim em sintonia com eles também? É cada um na sua? Como é que vocês têm ações conjuntas? Como é que funciona? Então, os Demolei, eles também são ordem paramaçônica e sempre quando tem uma reunião, uma da outra, a gente tenta se juntar e mostrar apoio uns aos outros. Tanto até que no sábado, na nossa entrevista de Páscoa, a gente estava lotado de inglês. E depende muito da gestão mesmo. Nessa gestão, a gente está pretendendo fazer várias atividades junto com eles, tanto filantropia, tanto uma festa junina, para aumentar os laços. Mas são ordens distintas que fazem as suas atividades e depende muito da gestão, de quem está à frente, se querem ajudar e também se tem tempo para ajudar, porque a gente tem muitas atividades já da própria ordem, então depende muito, mas a gente sempre tenta manter os laços e participar das atividades uns dos outros. Então, e o que é um Betel Séries 28? O que quer dizer isso? Bom, Betel ele significa lugar sagrado, que é o lugar que a gente nos reúne, todas as nossas reuniões, então é o templo.
28 é o número do nosso Betel. No estado de São Paulo, a gente tem 30 Betéis. E o nosso é o 28, ele foi fundado há 8 anos atrás, lá em 2017. E ele foi o número 28 do estado de São Paulo, então por isso é o número 28. E Ceres, todo Betel ele tem o seu nome, e o nosso foi Ceres, que foi dado pelos nossos fundadores, que foi para remeter a deusa Ceres, que é a deusa da agricultura, basicamente. Correto. Outra coisa, perguntando aqui para vocês, o pessoal que quiser participar das reuniões de vocês, ali na loja Paulo Ribeiro, né, 120. Eu queria que você explicasse como é que o pessoal localiza vocês, como é que entra em contato, quem quiser participar, quem que pode participar, quem que são as meninas que podem participar, como é que seria isso? Bom, todo mundo que tiver interesse em conhecer um pouquinho da nossa ordem pode participar de uma reunião aberta. A próxima reunião aberta vai ser só em junho, aberta. Só no mês de junho, que ela vai ser a cerimônia de instalação da próxima gestão. E qualquer pessoa, de fato, pode participar, qualquer pessoa que tenha curiosidade. E para não colocar na frente, é mais pelo nosso Instagram. A gente tem uma página que chama Betel Ceres. E a gente posta todas as nossas atividades, a nossa reunião aberta. Então, por lá mesmo. Então, tá, já. Outra coisa, eu queria pegar aqui, a gente está falando do Betel Ceres, tem aqui também os meninos, que são aí os demolês, eles têm um grau a mais aí, que seria aquele priorato que fala, vocês têm também um grau a mais, como é que funciona? Vou perguntar aqui para Ana Júlia, aqui, para falar um pouquinho sobre isso. O nosso grau a mais é a maioridade, né, que é as tias do Betel, depois as meninas a partir de 21 anos podem ser consideradas tias, só que a gente também tem o grande Betel, que são as meninas acima da idade, de 18 a 25. 18 a 25, e aí qualquer menina que tiver interesse em participar do Betel, que já esteja integrado nessa parte, pode fazer parte também. Outra coisa, Ana, até o final do ano agora, o que vocês têm aí programado? O que até o final do ano? A gente está agora em abril, até a gestão de vocês aí vai até quando e o que tem programado aí? Bom, a minha gestão, ela vai até o mês de junho. E aí depois a gente vai mudar, então todos os cargos mudam, quem vai estar no comando também, a próxima Venerável Rainha muda, então tudo muda, e aí faz novo calendário e planeja a sua gestão. Cada gestão ela dura 6 meses, e de abril até o mês de junho, no momento a gente tem planejado as nossas reuniões normais, também filantropias, a gente vai ter também um culto, que essa gestão vai ser sobre o judaísmo. E também a gente tem algumas atividades, a gente também tem encontros por fora, que tem encontros com os BB10. A gente, essa semana, estava no jogo como das missas lá em Itápolis, e a gente vai ter outro encontro também no mês de junho, em Mariporã. E também vai ter atividades no BB10 por fora, mas basicamente é isso, bem resumido. Então tá. Bem, eu vou aproveitar que vocês estão aqui, eu vou pedir para você já, a Camila Araújo, que é a rainha aqui do Betel Ceres 28, aqui de Presidente Prudente, fazer suas considerações finais aqui no nosso programa Sentido Horário. A gente agradece aqui, esclareceu bastante dúvidas das pessoas que querem participar aí da Ordem das Filhas de Jó, e faz as suas considerações finais e já parte para Ana Júlia também com as suas considerações finais aqui no nosso programa Sentido Horário. Bom, eu agradeço o convite, eu agradeço também pela sua presença. É um apresentador que foi também conhecer um pouquinho da nossa ordem no sábado, agradeço a presença, também agradeço o convite para a gente mostrar um pouquinho mais sobre a nossa ordem. E basicamente
Basicamente é isso, só agradeço mesmo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer outra coisa, quando você tiver interesse, pode procurar a gente pela nossa página no Instagram. Então, eu vou passar para a Ana Júlia. Eu também queria agradecer pelo convite. Falar a mesma coisa que a Cami, se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, que é Videoséries. E é isso. Então, tá, já. Esse foi o programa Sentido Horário dessa quarta-feira aqui em Presidente Prudente. Muito obrigado a vocês, aqui a Camila Araújo, a Ana Júlia, que vocês estiveram aqui participando com a gente. Então, muito obrigado. Vocês estão nos assistindo aqui, fiquem com Deus e até amanhã. Então, eu vou passar aqui e já fazer o nosso agradecimento final aqui.